Sejam bem-vindos a mais um podcast Leão do Norte. E com vocês hoje, Ana Lúcia Lima. Hoje não é a pastora Adriana, que costuma estar com vocês no podcast. Ela está desfrutando das águas quentes das praias de Fortaleza. Pastora Adriana, seus ouvintes com certeza estão com saudades de você. Porém, nós entendemos que você merece estar desfrutando desse momento maravilhoso com a sua família. Também estou com a pastora Jéssica, que sempre está aqui trabalhando por trás das câmeras, do áudio, fazendo esse podcast acontecer. Muito obrigada, pastora Jéssica. É muito bom estar aqui de novo. Eu já fiz o podcast, já faz um tempinho, mas outra vez estamos aqui. Com saudade da pastora Adriana, mas seguimos firmes no propósito pelo qual o Senhor tem nos chamado. Para quem não me conhece, como eu já falei, meu nome é Ana Lúcia Lima. Você pode me achar no Instagram, Ana Lúcia Noruega. E por que Ana Lúcia Noruega? Porque eu vivo na Noruega há 23 anos. E para a glória do nome do Senhor Jesus, eu sou a fundadora do Ministério Peniel, porque o Ministério Peniel começou há 19 anos atrás. Um grupo de brasileiras que sentia saudade dos cultos em português. Quando eu cheguei na Noruega, há 23 anos atrás, não havia nenhum culto no idioma português. Quem entendia a Noruega, né? Quem entendia esse idioma? Quem entendia a cultura? Tudo para nós foi novo, foi tudo muito novo. E aí nós fomos participar de culto no idioma em espanhol. Alguns brasileiros não conseguiam entender em espanhol também. E assim surgiu a necessidade de começar um grupo. Na verdade, a intenção foi fazer um grupo para ler a palavra, estudar a Bíblia e orar. E assim começou o Ministério Peniel, em oração. Primeiro dia foi de joelhos. Essa igreja começou sustentada nos joelhos, orando, clamando a misericórdia, intercedendo pelas almas, pela essa nação, pelos brasileiros que estão aqui. Então, o desafio da missão. Quando você é enviado, eu não sei o que acontece quando a pessoa é enviada, porque ela já vai com o sentido de ganhar a nação, de ganhar as pessoas que estão naquele lugar. No meu caso, quando eu iniciei, eu não vim na Noruega para começar o ministério, eu não fui enviada por alguém. Então, o desafio para mim foi como uma pessoa corriqueira, uma estrangeira, uma imigrante. Primeiro foi o desafio de conhecer a Noruega, a sua cultura, as suas leis, regras, normas. Tudo isso foi um desafio. Como todo imigrante, não tinha intenção de abrir, começar, iniciar uma igreja. Foi o amor pelas almas, entendendo eu que todo cristão deve pregar o evangelho. Não tinha a pretensão de começar nenhum ministério, mas eu sinto muito amor pelas almas e a importância de agradar o rei, no qual nós dizemos que fazemos parte desse reino. E não tem como você fazer parte de um reino se você não coopera para ele. E o rei que nós amamos, o adoramos, que é o nosso pai. Fazemos parte dessa realeza. E o desafio que eu encontrei na Noruega, primeiro foi o idioma. Segundo, o clima. Terceiro, a cultura. Quarto, os choques. Porque, mesmo em família, nós temos choques como pessoas, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos parentes, com os nossos amigos, com os nossos chefes. E aí vai alargando o campo de choques que nós temos. Porque são opiniões diferentes, visões diferentes. Eu estou vendo essa sala de um ângulo. A pastora Jéssica, ela está vendo a sala de outro ângulo. Se ela for falar o que é que ela acha dessa sala, com certeza ela vai falar sobre o ângulo da visão, da posição em que ela está. E eu vou falar da sala pelo ângulo do que eu estou vendo a sala. São duas opiniões sobre o mesmo espaço. Você sabia disso? E o evangelho é igual. Por isso que os evangelhos que são parecidos
falam das mesmas histórias, têm visões diferentes. Porque são de posição diferente, são de pessoas que pensam diferentes, que se atentou para detalhes diferentes. E a missão é igual. Muitas pessoas têm pensamentos sobre a missão de forma diferente. E isso é natural, é normal. Mas a minha visão sobre a missão é sobre a minha ótica, sobre o que eu vivi, sobre a minha experiência pessoal. E eu não posso usar disso como uma regra. Existem estudos, né, de missão. Eu comecei o curso de teologia, onde tinha missiologia. Nós aprendíamos sobre missão, cultura, que isso é muito bom, é válido, é muito importante você estudar o país. Mas eu tenho algo para te falar. Nada se compara a uma experiência pessoal, porque você, com o seu chamado, que é pessoal, e a sua experiência com o Espírito Santo, é que vai fazer a diferença. Entenda, cada um tem uma visão específica. Por isso que a Igreja de Cristo tem que ter líderes, grupos que nós chamamos de igrejas, que têm rótulos diferentes. Cada igreja, cada ministério tem uma liderança e você vai se identificar com a liderança daquela instituição que nós chamamos igreja, que tem o rótulo. Mas a Igreja de Cristo não se detém a isso. Nós que somos cristãos sabemos que o reino de Deus é bem maior do que a instituição no qual nós estamos inseridos, que tem uma placa denominacional. Nós fazemos parte de um reino, porém é importante congregar, é importante fazer parte de um contexto onde vamos crescer em comunhão com aquela comunidade. Não esqueça que até Israel tem as suas tribos. Cada família tinha sua tribo, que tinha seu nome e tinha seu chamado e tinha suas bênçãos específicas sobre elas. Você sabia disso? Que Jacó orou pelos seus filhos de formas distintas e todos eles fazem parte do reino de Deus. Todos eles são filhos de Jacó. Todos eles fazem parte da promessa, mas cada um fazia parte de uma tribo. E aquela tribo tinha seu estandarte, tinha o seu perfil e a bênção específica que receberam de Jacó, de acordo com seu perfil. E assim são as denominações, as igrejas, as missões, as visões. Tem gente que vai para fazer missão para alcançar as pessoas daquele país, que nós chamamos os nativos. Isso aí. Então, quando as pessoas vão para um país, geralmente, fazer missão, eles vão evangelizar os nativos daquela nação. Mas, no meu caso, não foi assim, tá bom? Por isso que tem gente que fala assim, vai para outra nação para abrir uma igreja brasileira, não faz sentido. Não faz sentido na sua ótica, tá? Isso não quer dizer que é a ótica divina. Não quer dizer que foi o meu chamado. Eu, aqui, na Noruega, senti que o meu chamado foi para alcançar os brasileiros, os latinos, os africanos, os portugueses, as pessoas que falam o idioma português, para aprender o evangelho, que tem dificuldade com o idioma, porque na Noruega, mesmo que se fala norueguês, muitos brasileiros gostam de estudar no idioma em português, porque sente-se mais em casa, mais à vontade, tem uma maior compreensão. E quando eu cheguei aqui, já havia igreja em espanhol, em inglês, em tailandês, idiomas diversos, e por que não em português? Então, eu creio sim que eu sou pioneira na igreja brasileira na Noruega, estabelecida há 19 anos, até agora. Mas eu sei que muito mais fará o Senhor nessa nação. Mas nós estamos só com os brasileiros? Não, tem noruegueses também, porque nós temos a tradução simultânea em norueguês. Mas a nossa cultura é brasileira, sim. Nossa comunhão é em português, sim. Tem alguns noruegueses que têm dificuldade em estar no nosso meio? Tem sim, porque a igreja não foi para alcançar os noruegueses, pelo menos no início. Não foi com essa intenção que começamos. Por quê? Tem brasileiros
Vários brasileiros, a maioria dos brasileiros que estão na Noruega são casados com noruegueses. E eles, aprendendo o evangelho, que a importância maior de ter uma igreja local é ensinar o evangelho, é ensinar o reino de Deus. Então, os brasileiros que são casados com os noruegueses, eles estão se aprofundando na palavra, crescendo na graça, no poder e na autoridade do nome de Jesus e levando para dentro dos seus lares, aonde os noruegueses têm sentido a diferença, ter experimentado o poder do reino de Deus na sua família, vendo a transformação no seu cônjuge, nos seus filhos, vendo a diferença de antes, quando não havia o reino de Deus implantado no seu lar, e quando havia, e quando, e quando chegou o reino de Deus. Essa é a diferença, gente. Só atentar para o propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Entenda qual é o teu chamado, qual é a visão que Deus te deu e seja fiel à visão. Isso que eu bato aqui, constante na igreja. Seja fiel à visão. Seja fiel à visão. A visão que Deus me deu não deu a A, B ou C, deu a mim. E quem se identifica com a visão que Deus me deu, segue junto. Simples assim. Somos hoje o Ministério Mevan. Por quê? Porque nós nos identificamos com o Ministério Mevan. Hoje caminhamos junto com o Ministério Mevan por isso, porque entendemos que a visão dele é parecida com a nossa. Nós entendemos que a linguagem é a mesma. E isso faz com que nós venhamos caminhar juntos. Hoje deixou de ser a Igreja Peniel para ser titulado Mevan, porque nós queremos deixar bem claro que nós nos identificamos com o Ministério Mevan. E Jesus fala na sua palavra sobre nós fazermos discípulos. E discípulos é para Cristo. Instituição, visão missionária, isso vai diversificar. Jesus nos fala, vamos lá, o que está escrito no livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, nós temos que fazer discípulos e ensinar o que Jesus nos ensinou. Esse é o padrão, essa é a base, esse é o fundamento. E as outras coisas que vão sendo acrescentadas, vai sendo da visão de quem está liderando, de quem está guiando, de quem está ali estipulando, estabelecendo o Evangelho de Deus. Gente, não tem como nós colocarmos o Espírito Santo de Deus na caixinha. A diversidade do Espírito Santo, ele vai trabalhando com a humanidade de quem está ministrando. Tem gente que prega o Evangelho suave, tranquilo. Tem pessoas que têm mais desenvoltura, têm criatividades, têm mais eloquência. Já tem outras pessoas que usam mais da voz, imposta a voz. Tem outras pessoas que são mais práticas, porém de maneira mais agressiva para pregar o evangelho, para falar. E isso não é o evangelho. Não é como eu gosto ou como você gosta. Isso já é da personalidade da pessoa. Cada um vai pregar como ele acha que deve fluir. Eu não posso colocar uma pessoa para pregar como eu prego. Tem dia que eu tô calma. Tem dia que eu prego suave. Isso é bem raro, tá? Porque eu sou sanguínea. Eu sou da liderança. Eu sou colérica também. Então, não tem nada de melancólico, não tem nada de fleumático aqui, não tem nada disso. É tudo sanguíneo ou colérico. Então, como é que eu vou falar? Pai do Senhor, irmão. Graça e paz, igreja. Eu vou estar imitando alguém, não faz parte da minha natureza. E você ser missionário é igual. Tem gente que vai às ruas e grita: arrependei-vos e convertei-vos dos vossos pecados. Aí a pessoa que gosta de abordar
a pessoa diretamente para conversar, para aconselhar, para trazer o evangelho de forma mais explicativa, consciente do que ela acha que a pessoa vai entender melhor. É a visão dela. Outras pessoas acham que é só um panfleto, vai entregando, chamando quem quiser vir. Ou então, tá ali, só em oração, Senhor, envia as almas, envia, Senhor, as vidas. Cada um tem sua visão de como vai começar a sua obra. E isso é o Espírito Santo de Deus que vai gerar dentro dela. Eu não posso passar para alguém a minha experiência, o meu chamado, ou como eu acho que o evangelho tem que ser pregado. Nós temos que ter a consciência de estarmos fazendo aquilo pelo qual o Senhor tem nos chamado. O que nós não podemos fazer é imitar o chamado dos outros, imitar os ministérios alheios, imitar pessoas, porque nós não vamos estar sendo nós e não vamos estar ouvindo o que Deus tem para nós. E aí sim é o perigo. A missão é nossa, mas o desenvolvimento é pessoal. Ide a toda criatura e pregai o evangelho, seja fleumático, melancólico, colérico, sanguíneo, e de cada um vai sair a ferramenta que Deus vai usar para alcançar outras almas, outras vidas. O importante é que o evangelho seja anunciado e que vidas sejam convertidas. Outra coisa, nós não estamos falando sobre religião. Missão não é levar mais uma religião ao mundo. Se você entende que o Senhor Jesus te resgatou do inferno, te salvou, e você não tem a preocupação em resgatar outras almas do inferno, do qual você se livrou, tem alguma coisa errada. Isso é para todo mundo. Missão é para todos. Jesus não falou para alguns, ele disse ide. Ele falou para todos eles. Todos. Ide pregai o evangelho a toda criatura, em todas as nações. Ensinai o evangelho, ensinai a palavra, proclamai a palavra da salvação. Você está entendendo o que é isso, gente? Salvação. Seu pai, sua mãe, seus tios, seus primos, seus irmãos, seus filhos, sua esposa, seu esposo, seu chefe, seus amigos. É salvação. Resgatar do inferno. Não pode uma pessoa pôr a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que seu chefe vai para o inferno se morrer. Seus amigos, seus parentes, seus familiares. Dormir com um cônjuge, como que ele fosse salvo igual a você. Não, a salvação é pessoal. Independe da minha posição, de salvo ou não. Se eu sou salva, o meu filho não vai ser salvo. Se ele não aceitar Jesus como Salvador, ele não alcançará o céu. E isso não nos constrange, isso não nos move da nossa timidez, não nos tira da timidez. Porque tem gente que diz, eu sou tímido, eu tenho vergonha. Eu sou sanguínea. Eu falo pelos cotovelos. Mas isso não quer dizer que eu não tenha vergonha. Mas a minha tarefa foi dada. Ide. A sua tarefa foi dada. Ide. Pregai o evangelho a toda criatura. Batizai. Batizai nas águas. A decisão de ser salvo, da consciência, do arrependimento dos pecados. É isso, gente. Para de achar que eu tenho que respeitar a religião do meu amigo, do meu parente. Que respeitar? Você está dizendo assim, eu respeito que você está indo para o inferno, porque só Jesus salva. Só Jesus salva. Vou dizer mais uma vez, só Jesus salva. Arrependei-vos e convertei-vos dos vossos pecados. Arrependei-vos dos vossos pecados. E abrace a cruz. E leve a sua. Cada um tem que levar a sua. Porque Jesus disse, tem que lhe ensinar o que ele nos ensinou. E Jesus disse que cada um tem que levar a sua cruz e seguir ele, porque ele já levou a dele. E a dele é da toda a humanidade. Mas cada dia eu tenho que renunciar ao meu eu, o meu ego, o meu acho, o meu acredito, eu creio. É o que Jesus falou e acabou e ponto final. Esse é o evangelho correto, essa é a vida. E que queime no seu coração esse desejo de salvar almas do inferno. Salvar vidas que estão se perdendo. Será que você ama tanto seu pai e sua mãe que você não se importa que vão para o inferno? Será que você ama tanto seu cônjuge
que você não se importa que vá para o inferno? É amor de verdade? Ah, não, não vou falar, porque o que vai pensar de mim vai se afastar. Eu amo, eu quero estar com a pessoa, então eu não quero aborrecer, não quero entristecer, e a pessoa vai para o inferno como? Triste ou feliz? Abra os seus olhos espirituais e veja o mundo espiritual. E a palavra do Senhor também nos diz que nos finais dos tempos, o amor de muitos esfriaria. Será que seu amor não está esfriando pelas almas? Será que o evangelho de que eu ganho, eu tenho, eu posso, você está olhando tanto para as pessoas que têm e você também está desejando material e esquecendo do eterno? Jesus Cristo nos adverte. Acorda, desperta. Isso é missão, isso é fazer missão. Aonde eu estou, a minha vida é uma missão. E eu sei que eu choco muita gente pela maneira direta, agressiva de ser. Mas desculpa, tem que se queixar com o papai. Claro que eu vou melhorando, podando, pulindo. Claro que eu era bem mais acentuada, mas eu não posso apagar. Eu posso equilibrar, mas não apagar. Quando eu entendi que foi Deus que me fez assim, não importa a opinião alheia. O importante é que o evangelho seja pregado a toda criatura. E se outra pessoa é mais calma, tem uma eloquência melhor do que a minha, parabéns, que bom. E que seja para a glória do Senhor Jesus. Porque todos têm a sua função e isso deve ser respeitada. E missão é isso, entender o reino de Deus, obedecer o ID, a grande comissão. Esse é o verdadeiro evangelho e a missão principal de todo cristão. Estou na Noruega, e isso não me diminui nem acrescenta nada na minha vida. São almas preciosas para o Senhor. Ah, vai para a África, vai para o Oriente Médio. Almas. As almas que estão no Japão, as almas que estão no Oriente Médio, na China, as almas que estão na África, as almas que estão na América Sul, do Norte, não importa onde for, as almas que estão na Europa são almas que o Senhor ama e quer alcançar e salvar. O meu chamado foi para a Noruega e o seu. Cada um no seu quadrado. Eu vou prestar conta aonde Deus me chamou. Não esqueça que você também prestará conta. Somos nós diante do nosso Rei da Glória, Jesus. E cada um vai prestar conta do seu chamado. Espero que esse podcast tenha te ajudado em alguma coisa, tenha edificado a tua vida. Eu vim aqui para substituir a pastora Adriana e cada uma vai trazer uma mensagem que vai aquecer teu coração. Cada convidado que ela traz aqui aquece o teu coração, te desperta para alguma coisa, te leva a algum sentido no contexto do reino de Deus, do evangelho, de missão. Amém? E que isso fique cravado no teu coração. Como eu já disse, cada um no chamado pelo qual recebeu do Pai. E ninguém tem que ter um selo de Guchente, em norueguês, eu ia dizer Guchente. Nenhum tem um selo de aprovado. Até aquele grande dia, estamos aqui combatendo, batalhando e desejosos para chegar naquele grande dia e ouvir do Senhor. Servo bom e fiel. No pouco foste fiel, e no muito te colocarei. Seja bem-vindo à casa do meu Pai. Que Deus te abençoe. Foi um prazer estar aqui com vocês nesse podcast e também no YouTube, onde você pode nos encontrar, Leão do Norte. Faz o seguinte, envia esse podcast para alguém, envia esse vídeo para alguém, acrescenta na vida de alguém essas informações que eu acho que vai valer muito a pena. Se você foi edificado, passa para frente. Outras vidas também vão te agradecer. E essa é uma forma também de proclamar o reino de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.